Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. O tema da nossa aula de hoje é a onça pintada, o maior felino das Américas. Então hoje nós vamos estudar bastante sobre a onça pintada, ver algumas características dela e por que a onça pintada é importante ou não é importante na natureza. Quero começar esse vídeo com uma pergunta para você. Eu quero que você responda essa pergunta antes de continuar assistindo o vídeo. Vou deixar aí fixado um questionário. Vai lá e responde para mim e escreve nos comentários a resposta dessa pergunta, porque no final eu quero ver se a sua resposta, a sua opinião sobre a onça pintada mudou. A pergunta é essa aqui, ó. Se a onça pintada desaparecesse da natureza, o que aconteceria com os outros animais? Então dá uma pausa, corre lá e responde essa pergunta. Vamos começar falando da classificação biológica da onça pintada. A classificação biológica de um animal é como se fosse um endereço biológico do animal, da espécie. Quanto mais nós descemos na árvore da vida, mais específico fica. Então, suponhamos que essa árvore aqui é a árvore da vida. Quanto mais no topo, mais geral, mais abrangente é a classificação. Quanto mais próximo da raiz, mais específico é. Então, a classificação biológica da onça pintada é da seguinte forma: ela pertence ao reino Animalia, onde está todos os animais, assim como nós. Ela também pertence ao filo Chordata ou filo Chordata, que são os animais que possuem um cordão dorsal chamado de notocorda, pelo menos ali durante o desenvolvimento embrionário. Nesse animal, assim como em nós, essa notocorda ela se transforma em coluna vertebral, nas vértebras, beleza? Ela pertence à classe Mammalia, aquela classe de animais que possuem glândulas mamárias que serve para alimentar os seus filhotes, seus filhos. Nós também pertencemos a essa classe. Agora daqui em diante, da ordem em diante, nós não compartilhamos mais características com a pantera onca, tá? Com a onça pintada. A ordem que pertence à onça pintada é a ordem carnívora, são os animais que se alimentam de carne. A família é a família Felidae, a família dos felinos. A família dos felinos, como o gato doméstico, por exemplo, também vai estar agrupado aqui. O gênero é o gênero Panthera. São o gênero ali que engloba todos os grandes felinos. Então, o gênero Panthera engloba aí os grandes felinos da natureza, e a espécie é o que vai diferenciar a onça pintada dos demais grandes felinos, é a pantera onca, a onça pintada. Então, o gênero Panthera, né, enquadra todos os grandes felinos aí da natureza, vão estar dentro desse gênero Panthera. A onça pintada ela possui como característica as suas manchas, as famosas manchas. Essas manchas nós chamamos de rosetas. Então, a onça pintada possui manchas na forma de rosetas e cada roseta é diferente, como uma impressão digital. Essas rosetas elas vão mudar de um animal para o outro, tá? E a característica dessas rosetas da onça pintada é que elas possuem pontos internos. E essas manchas vão ajudar esse animal a se camuflar no ambiente, ali em meio às sombras das vegetações, da luz, e as manchas vão ajudar a formar a camuflagem perfeita desse animal. E a onça usa suas manchas aí para passar despercebida através da floresta e também para capturar as suas presas. A onça ela tem em comum com o leopardo essas rosetas, tá? Porém, a onça e o leopardo elas têm uma diferença. A onça pintada, a pantera onca, ela é encontrada aqui nas Américas, na América do Sul, América Central e parte da América do Norte. Já o leopardo, a pantera pardus, ela é encontrada na África e na Ásia. E ela tem algumas diferenças, apesar de elas terem rosetas também. Qual que é a diferença? As principais diferenças? O corpo da onça pintada ele é mais robusto e mais musculoso,
Já o corpo do leopardo, ele é mais esguio. A cabeça da onça pintada, ela é mais grande, mais robusta, mais larga. Já a cabeça aqui do leopardo é mais afilado. O leopardo vai ter seu corpo adaptado para corrida, é aerodinâmico. A mandíbula da onça pintada é mais poderoso, é mais robusta, tá mais forte. Os ossos são mais grossos, mais fortes. Já a mandíbula do leopardo é menos robusto do que o da onça. E a diferença das suas rosetas é que a onça pintada possui as rosetas ali com os pontos internos, enquanto o leopardo possui as rosetas geralmente sem os pontos internos. Então, essas aqui são as diferenças da onça pintada para o leopardo. No Pantanal, na Amazônia, onde nós encontramos onça pintada, se você vê um animal grande, pintado e nativo, provavelmente é uma onça pintada. Por que provavelmente? Porque vai que escapou ali, né, de um zoológico, por exemplo, um leopardo, e você vê, fala, é uma onça pintada, mas é um leopardo. Você vai conseguir diferenciar através dessas características, das manchas, se é um animal esguio ou um animal robusto. Existe onça pintada preta? Sim, onça pintada preta existe, mas existe uma surpresa. Não é uma outra espécie. A onça pintada preta também pertence à pantera onca, tá? Mas ela possui ali uma alteração genética chamada de melanismo, ou ela é uma onça preta chamada, né, uma onça preta melanística. Essa aparência escura dela acontece graças ao aumento do pigmento melanina aí na sua pele e no seu pelo. Então, a melanina é um pigmento aí da cor da pele, dos olhos, né, dos animais e dos pelos. Quanto menos melanina, mais claro vai ser o animal. Mais melanina, mais escuro vai ser o animal. Então, sobre a luz certa, as rosetas ainda podem ser observadas, tá? E essa característica, ela é uma mutação e ela passa através da hereditariedade, através, né, da reprodução. Então, a onça preta não é uma outra espécie, ela é uma variação natural dentro da espécie Pantera onca. É que nem se fosse o albinismo da espécie humana, né? Nós temos aí pessoas que têm uma mutação genética que não produzem os pigmentos, né, a melanina, e aí a pessoa é bem branca. Aqui no caso já é o contrário, produz um excesso de melanina que deixa a onça pintada, chamada aí de onça preta, muito conhecida como pantera. Aqui o pessoal chama ela de pantera. Muitos até acham que pertence a uma espécie diferente da onça pintada, mas não, pertencem à mesma espécie, apenas possui uma mutação genética que traz, né, esse melanismo aí, fazendo ela ficar mais escura do que as outras. E onde vive a onça pintada? A onça pintada, ela vive nas Américas, a distribuição natural é nas Américas, na América do Sul, no Brasil, em outros países, na América Central e em parte da América do Norte. O Brasil tem uma enorme importância para a conservação mundial da espécie, porque é onde tem o maior território onde vive a onça pintada. E no Brasil ela pode ser encontrada em diferentes ambientes, como na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado, na Mata Atlântica e nas regiões próximas ou de transição ali com a Caatinga, lá no Nordeste. Proteger a onça é proteger nossas florestas e o futuro da nossa biodiversidade. A onça pintada é uma excelente nadadora. Frequentemente, nós vemos elas frequentando rios, lagos e áreas alagadas. Ela nada com facilidade, usando aí as suas patas como remos. Na água, ela também é uma excelente caçadora, uma exímia caçadora. E como que ela caça? Primeiro,
ela entra na água silenciosamente. Depois ela nada em direção ao predador. Ela pode atravessar rios e alcançar o outro lado em busca de presas no território. E sai da água e segue o seu caminho ali, sem fazer barulho. Então a onça pintada é uma das poucas onças que gosta de ficar na água. Então você vai encontrar onça pintada na beira dos rios e lagos. No Pantanal, a água então não é um obstáculo para a onça pintada, mas a água faz parte da vida e do cotidiano da onça pintada. A onça pintada é um caçador de topo. No Pantanal, ela é o maior predador terrestre da cadeia alimentar. Isso significa que ela fica no topo da cadeia alimentar. E ela pode consumir e se alimentar de capivaras, jacarés, antas, tamanduás, peixes, aves, entre outros animais. Como que funciona a caçada da onça pintada? A onça usa estratégia, força e paciência para efetuar a sua caça. Primeira coisa ela faz é a escolha, ela observa a presa à distância. Depois ela faz a aproximação, ela se aproxima lentamente e aproveita a vegetação e o terreno ali para se camuflar, usando as suas manchas. E depois ela faz o ataque. Ela corre com alta velocidade e atira-se sobre a presa, capturando. Depois ela morde, geralmente na cabeça ou no pescoço, matando o animal. Geralmente na cabeça, bem no topo da cabeça, o que leva o animal à morte imediatamente. E depois de fazer ali o domínio, de capturar, de morder na cabeça, ela arrasta esse animal para um local seguro, geralmente debaixo de uma sombra, de uma árvore, para se alimentar. Até uma curiosidade: quando o animal é muito grande, que ela matou, que ela bateu ali, e ela não consegue se alimentar totalmente daquilo, geralmente ela leva para um local distante da onde ela se alimentou, para outros animais não verem, e acaba encobrindo esses restos do animal com folhas para tentar esconder esses restos ali de outras onças, para que ela nos outros dias ela venha se alimentar desses restos que ficaram. Então, uma curiosidade ali, ela não desperdiça o que sobrou, ela guarda e deixa ali para vir se alimentar, quando der fome novamente. Sem a onça pintada, o equilíbrio da natureza acaba se perdendo. Então, proteger a onça é proteger todo o Pantanal e todos os ecossistemas onde ela é encontrada. Ela mantém as populações de animais sob controle e garante a saúde dos nossos ecossistemas. A onça pintada, ela vai estar conectada ali com outros animais, vivendo dentro do mesmo ecossistema. Então, no Pantanal, cada espécie tem um papel importante e todas dependem umas das outras para que a vida continue em equilíbrio. Então, aqui nós temos a teia do Pantanal, representado aqui com a onça pintada. É um predador de topo, por isso que está aqui em cima, porque ela é um predador de topo. Ela se alimenta de capivaras, de peixes, de jacarés, pode se alimentar de ariranha, muito raramente, porque a ariranha ela é muito brava, vamos dizer assim. Geralmente ela afugenta, ela anda em bando e afugenta a onça pintada, ela acaba procurando outras presas mais fáceis. Tem o tuiuiu, estão todos interligados. E as plantas que servem aí de comida para os herbívoros, beleza? Em alguns casos pode ser que o jacaré, em vez de servir de comida, se alimente da onça pintada, mas é muito raro acontecer isso. É como se fosse um acidente da natureza, porque geralmente a onça pintada, quando ela pula sobre o jacaré e morde bem aqui no topo da cabeça, imobilizando o jacaré rapidamente. Mas às vezes ocorre um acidente e o jacaré acaba se desvencilhando, escapando e mordendo e matando a onça pintada. Mas é raro. E aqui alguns exemplos de conexões. A onça controla populações de herbívoros como a capivara, evitando o superpastoreio, evitando que cresça em grande quantidade as populações de herbívoros
e essas populações de herbívoros, se ficarem muito grandes, acabam comendo toda a vegetação, o que pode levar também à morte de toda a população de herbívoros por falta de alimento. Então, a onça-pintada ela é importante porque faz esse controle, né, de populações de animais herbívoros. Os jacarés ajudam a manter o equilíbrio dos rios, enquanto os peixes servem de alimento para outros animais. As plantas fornecem alimento e abrigo e oxigênio para todos os seres vivos. E a água aí é o coração do Pantanal. Sem a água nada sobrevive ali no nosso Pantanal. A interdependência, né? Quando uma espécie sofre, todo o ecossistema sente. Quando uma espécie é protegida, toda a vida daquele ecossistema se fortalece. Para que exista um equilíbrio da natureza do ecossistema, nós precisamos proteger esse ecossistema. Então nós precisamos evitar as queimadas que destroem os habitats, precisamos evitar e combater o desmatamento que reduz os espaços naturais, reduz as casas onde os animais vivem. Precisamos combater a poluição, a contaminação da água e do solo e do alimento, e precisamos combater o tráfico de espécies de animais também, que colocam a espécie em risco. Precisamos combater a caça e o tráfico que coloca as espécies em risco. Então, cuidar da onça é cuidar de todo o Pantanal. Proteger o Pantanal é proteger o nosso futuro. E não se esqueça que nós fazemos parte da natureza. Nós somos responsáveis por ela, por isso nós temos que preservar, respeitar e conviver com os animais da natureza. No Pantanal, então, cada animal tem um papel importante e todos dependem um dos outros. Então aqui nós temos uma cadeia alimentar do Pantanal. As plantas fornecem alimento para a capivara. A capivara serve de alimento para o jacaré. E o jacaré serve de alimento para a onça pintada. E às vezes a onça pintada serve de alimento para o jacaré. Então a onça pintada geralmente ela está no topo ali da cadeia alimentar. Então as funções da onça pintada é o controle da população de presas, mantém o equilíbrio do ecossistema, indica que o ecossistema está saudável, sua presença beneficia muitas outras espécies. Então, aquela resposta lá do começo, a resposta da pergunta do começo. Sem a onça, aumenta demais o número de capivaras. A vegetação acaba sendo destruída, jacarés e outras espécies são afetados e o ecossistema sofre, podendo ocorrer inclusive a extinção de alguma espécie. Exemplos de outros animais importantes do Pantanal: o tuiuiu, a ariranha, a sucuri, o lobo-guará, todos têm um papel essencial aí na natureza. Então proteger a onça é proteger o Pantanal, cuidar da natureza é cuidar também da nossa vida. A onça pintada ela é conhecida como rainha das águas e das terras. Ela é adaptada como nenhum outro felino aqui aos ambientes do Brasil e das Américas. A onça do Pantanal domina os dois mundos, tanto o mundo terrestre quanto o aquático. Então ela é uma expert em natação, ela nada a longas distâncias com facilidade e caça até em rios. Ela possui adaptações incríveis, as patas são grandes e fortes e dão uma firmeza aí na lama e agilidade nas águas. Ela possui uma visão aguçada, enxerga presas mesmo entre a vegetação densa. Possui pulmões potentes, prendem a respiração por mais tempo durante o mergulho e possui uma pelagem única. As manchas ali ajudam ela na camuflagem entre a luz e a sombra. Falar um pouquinho das ameaças à onça do Pantanal e à onça pintada. Apesar dessa onça ser extremamente forte e ágil, ela enfrenta grandes desafios para sobreviver. Por exemplo, com o desmatamento ela perde habitat, ela perde a sua moradia. Conflitos com humanos, quando ela se alimenta aí de animais, de vacas ou cavalos, os humanos acabam matando, retalhando essas onças, matando, colocando em risco a vida desses animais.
A caça e a retaliação, então, são um grande problema para a vida da onça e para a manutenção da espécie, além da poluição aí, né, da degradação do ambiente com lixo e com esgoto também acaba, né, colocando em risco a vida desse animal. Então, o que nós podemos fazer para preservar tanto o Pantanal quanto a onça pintada? Nós devemos preservar o Pantanal e suas matas ciliares, apoiar projetos de conservação e pesquisa, conscientizar e educar sobre a importância da onça, então a educação é extremamente importante, promover o convívio harmônico entre humanos e a vida selvagem através do ecoturismo, né? O ecoturismo é muito importante, entra nesse convívio harmônico aqui. E nós devemos respeitar as leis ambientais e denunciar crimes contra a fauna. Então, proteger a onça é proteger o equilíbrio da natureza e a vida do Pantanal. Cada atitude conta. Pequenas ações hoje garantem um futuro para a onça e para o Pantanal. Então, a natureza não é nossa e somos nós que pertencemos à natureza. Então, cuide, preserve e respeite a natureza. E nós chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal, onde nós falamos da onça pintada, a rainha do Pantanal, a onça pintada. Não se esqueça, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, clica no sininho aí para ativar as notificações de novos vídeos e compartilhe esses vídeos com seus amigos, familiares e colegas. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça de comentar, de responder aquela pergunta que eu deixei para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.